pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. Eu, Neno, falando aqui de Porto Alegre e um convidado aí, nosso bom e velho amigo Rafael. Fala aí, Rafael. E aí, Neno, tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Falando de São Paulo, né? De São Paulo, como sempre. Como sempre. Então tá, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que muitas pessoas sempre perguntam, que é onde fazer um curso, se é importante fazer uma faculdade ou não, o que procurar na hora de fazer um curso e esse tipo de assunto. E por que eu tô fazendo isso? Bom, como vocês sabem, eu tô morando de novo no Brasil, né? E a ideia surgiu da seguinte forma. Como agora eu tenho uma vida social, ao contrário do que eu tinha nos Estados Unidos, então eu acabei conhecendo muitas pessoas. E geralmente na roda de amigos, quando me apresento, falam assim, e ele é fotógrafo. E basta falar isso pra... Sabe como é que é, né, Rafael? Passa uma noite inteira depois pessoas fazendo perguntas, né? E uma pergunta que eu vejo que é muito, muito frequente, que todo mundo fala é assim, puxa, eu gosto tanto de fotografia, né? Eu queria fazer um curso, onde é que eu faço? Tu sabe algum curso bom? Tu dá cursos, coisas assim. Então, daí a ideia de fazer esse episódio hoje, que a gente vai conversar sobre cursos. É isso, Rafael? Ou estou errado? É isso mesmo, né? Ainda mais porque quando a gente não conhece a fotografia, assim, né? Parece que é tudo muito difícil, né? E que a gente não vai conseguir fazer nada sozinho. Então estamos ávidos por ter alguma orientação, algum tipo de ajuda, né? Pra gente sair da inércia. Isso aí, então. Vamos ao que interessa, então, meu? Sim, vamos lá. Vamos lá. Tá, como é que a gente pode dividir agora, Rafael? Acho que vamos falar o que? Alguns cuidados antes de fazer um curso. Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Então eu coloquei assim, ó, antes de fazer um curso. Primeiro lugar, que parece uma coisa idiota, mas tem muita gente que não tem nenhuma câmera ainda antes de procurar fazer um curso. E eu acho que é uma coisa indispensável, pelo menos ter uma câmera para poder praticar, né? Eu acho que é extremamente necessário também, mas assim, um risco que sempre corre é de você não gostar de fotografia, né? Mais um motivo para ter uma câmera antes, né? Porque fotografia parece ser sempre bom, tal, gostoso. Mas tem gente que acaba percebendo que não é muito bem o que quer, tal, e de repente fica com um investimento caro perdido, né? Eu não sei, eu penso que a conversa com pessoas, ouvir aquele nosso longínquo primeiro episódio, né, Neno? Como escolher a primeira... Exato. Antes da pessoa entrar num curso, é saber exatamente o que ela quer, se ela quer realmente fotografia, entendeu? Porque tem, às vezes as pessoas costumam fotografar com o celular e, eu adoro fotografia e tal, né? E eu coloquei isso, tá? Até pensando numa situação que, numa dessas festas, tava conversando com uma menina e ela falou assim, eu vou fazer um curso e tal, não sei o que. Daí eu, que legal, e que câmera que tu tem? Daí ela falou assim, não tenho câmera ainda. Daí eu, mas a primeira coisa que tu tem que fazer, tu tem que comprar uma câmera pra ti, né? Como é que tu vai fotografar? E, cara, eu meio que até fui xingado, assim, sabe? Do tipo, mas eu não preciso câmera, eles têm câmera lá. Mas, cara, assim, ó, tu vai fazer um curso de fotografia, não é que nem tu vai fazer um curso de autoescola, por exemplo, que eles vão ter um carro lá pra te ensinar. Eu acho que é muito mais parecido com tu fazer um curso de violão. É indispensável tu ter o violão. Não só pra te poder estar lá na aula, que talvez lá na aula sim tenha um lá pra te usar, mas é indispensável tu praticar em casa, entendeu? Não tem como tu não ter uma câmera. Tu vai estar jogando teu dinheiro fora. Fora isso, eu acho muito importante tu ter uma câmera mesmo antes de fazer qualquer curso. Porque boa parte das coisas tu aprende por conta própria, sabe? Ler o manual, por exemplo. Uma coisa que todo mundo deveria fazer antes de fazer um curso é ler o manual. O básico dá pra aprender sozinho. Na internet, procura na internet. Tem tantos cursos gratuitos, dá pra aprender tanta coisa com a internet hoje em dia que tu não precisa nem fazer um curso para aprender o básico. Tu já pode aprender alguma coisa mais avançada, porque o básico tu aprende até lendo o próprio manual e praticando. Tu não precisa pagar para aprender esse tipo de coisa. Eu acho assim também, viu? Porque eu comecei a aprender fotografia também. Eu comprei uma câmera simples, uma compacta, e eu acho que é algo parecido com o que você me contou uma vez, sabe? De ir começando a testar as possibilidades da câmera, né? E ir chegando a outros resultados. Lembra que você falou com a câmera pequena? Eu digo como um exemplo, e não é que eu sou melhor que os outros, não sei o que, mas quando eu comprei a minha primeira câmerazinha compacta,
Eu já falei isso em outros episódios, inclusive. Eu cheguei em casa, eu li o manual, eu já tava fazendo light painting, já tava fazendo uma porção de coisas, entendeu? Só lendo o manual. E naquela época na internet não era que nem agora, que tu bota ali, o que é a abertura? E tu acha tudo, entendeu? Não era assim, só lendo o manual. Eu aprendi todo o básico da fotografia. E isso é uma coisa que tá ao alcance de todo mundo. E fuçando, né? Eu penso que é meio arriscado falar, se você quer fazer um curso, já compra uma câmera e tal. Quando existem pessoas que de repente estão ouvindo agora o Sanctuary Photo ou procuram e acham o episódio, daí falam assim, não, compra uma câmera e vai fazer o curso. Entendeu? E a pessoa de repente sai gastando dinheiro sem saber exatamente o que é da vida. Mas essas pessoas não estão querendo fazer curso, eu acho. Não estão, sim, né? Tem gente que acha que curso é o que salva a vida, entendeu? Vou fazer um curso e vou sair fotógrafo. Entendeu? O meu receio é esse. É passar isso pras pessoas. Sim, entendeu? Mas tu tem que pensar no seguinte, quanto é que custa um curso? Sei lá, que seja uma câmera compacta, mas que tu tenha controle sobre abertura, velocidade e ISO. E isso é o que basta pra pessoa. Isso é o que tu tem que saber, é o que tu tem que ter controle na tua câmera pra te poder praticar, entendeu? E aí tu vai pensar, vou pagar o curso, não sei o que. Não, então compre uma câmera em primeiro lugar. Até porque se tu não tiver câmera, tu vai aproveitar o quê? 10% do curso, vai ser dinheiro jogado fora de qualquer forma, entendeu? Então, se a gente fala assim, primeira coisa, tenha curiosidade. Ou pega emprestado pra alguém. Exato. Tenha curiosidade, procura se informar bem sobre o que é fotografia, pra aí sim pensar em investir dinheiro num curso. E se você decidiu que vai fazer um curso, compre uma câmera. Porque tu vai aproveitar, puxa vida, 10 vezes mais, né, cara, o curso. Acho que é isso. Só pra pessoa não. Só pra quem cai de paraquedas não. Então tá bom, falamos aí então algumas coisas que a gente tem que fazer antes de fazer o curso e agora eu fiz uma lista de alguns pontos positivos aqui, que eu acho interessante fazer um curso. Entre elas eu coloquei, primeiro, cursos e workshops também são importantes para network. O que quer dizer isso? Que muitas vezes não é nem o que tu vai aprender lá, mas é quem tu vai conhecer. E aumentar a tua rede de amizades com pessoas que têm afinidade contigo, que seria a fotografia. Isso eu acho que é uma coisa muito importante que tu não vai aprender sozinho em casa, né? Eu concordo plenamente. Inclusive, o que eu mais fiz na minha vida, acho que são oficinas e workshops, né? Aqui em São Paulo, quem é de São Paulo sabe muito bem, tem a rede Sesc, que tem vários cursos, né? Aqui, justamente perto da minha casa, né, eu moro no centro, tem o Sesc Consolação, que tem o que eles chamam de Click Club. Então, todo mês tem uns 2 oficinas de fotografia com temas variados. Isso é muito legal, porque é muito barato. O curso custa acho que R$50, mas se você tiver a carteirinha do Sesc, você paga meia, que é 25. Que barbado. Né? Bem barato. Vou ser sincero, não é todo curso que vale a pena, não. Mas eu tenho certeza que em todos eles tu conheceu alguém legal, que valeu a pena, não valeu? Exato. Acaba formando uma comunidade. Tem uma turma lá que costuma ir sempre, em quase todos os cursos, né? Mas o que é legal, se você perceber assim, olha, é barato, então eu vou, e não importa o que seja, e você aprende coisas muito legais. Por exemplo, o sistema de zonas do Ansel Adams, eu aprendi numa oficina. E isso mudou muito a maneira de eu ver a fotografia, porque não sei se acho que eu falei em episódios anteriores, eu fotografava sempre na prioridade de abertura. Sim. Né? E por que eu fotografava na prioridade de abertura? Porque eu não sabia fotometrar, entendeu? Quando eu fiz o curso de sistema de zonas, que aí falou, olha, independente da luz, aponte em tal objeto, coloque no meio, por exemplo, aquele famoso cinza 18%, que você pode substituir pela grama, ou o preto você coloca no -1 e tal. Aí sim que eu fui entender 2 coisas importantíssimas da câmera. Primeiro, o modo manual. E segundo, as diferenças entre a fotometria, entre o ponto de medição da fotometria. E aí eu passei a usar o pontual, né? Antes eu usava... Eu esqueci o nome daquele que tem matricial, cada câmera tem um... tem matricial e tem um outro que é entre o matricial e o... Bom, enfim, não vou ficar alongando nisso. E foi ótimo, porque inclusive o instrutor era um cara que também não era fotógrafo, não trabalha com fotografia, é um designer, mas conhecia muito, era muito fã do Ansel Adams. O nome dele... eu quero ver se eu lembro o nome dele, porque vale a pena. É um cara muito legal, ele tem uns vídeos aí ensinando a usar o Lightroom, algumas coisas, e de graça, sabe? Um cara muito bom. Vamos fazer um parênteses enquanto isso, então, que tem um episódio que eu fiz, viu, que é o 07 do Zone System Ansel Adams. Então tem uma escutada lá, pra quem ficou curioso pra saber o que é isso.
Eu realmente não consigo lembrar o nome não, viu? Quando eu lembrar, eu coloco aí no comentário do site. Mas é um cara bem legal, vale a pena. Eu fiz outras oficinas lá também que valeram bastante a pena. Tem um... Eu tô péssimo de memória, não vou conseguir lembrar o nome de ninguém. Mas tem o Marcelo Cellini, tem um trabalho muito interessante de fotografar a África, no sentido assim, ele faz uma pesquisa sobre as origens, sobre o que se perdeu da cultura muçulmana que os negros trouxeram da África. Muito interessante. É um lugar bem legal assim para aprender, para quem tá começando, quem ter os primeiros contatos. Tem o Clique Clube aqui do Sesc, Consolação. Tem alguns outros Sescs aqui que tem um ou outro curso, inclusive já teve outros cursos até mais avançados, de flash, de lentes, coisas assim, no Sesc Pompeia, no caso tu tá falando de cursos tipo em São Paulo, assim, mas uma coisa que todo mundo pode procurar na sua cidade, geralmente é por fotoclubes, né? Exato. Não só para conhecer pessoas, mas também para ver onde tá acontecendo algum evento, né? Exato, e assim de espírito aberto, né? Principalmente, porque é o que de fato vai fazer você crescer mais, entendeu? Beleza. Vontade de aprender. Então tá, vou pro próximo aqui, ó. Que além de conhecer pessoas, fazer um curso, outro ponto positivo é a oportunidade de conhecer outros equipamentos também. Quando tu tá num curso, é muito fácil tu chegar assim, que legal essa tua lente, não quer trocar comigo? Aí a outra pessoa fica usando a tua lente um pouco, tu pode usar, experimentar outra lente, outro equipamento, que tem muito a ver com aquilo que a gente conversou lá no primeiro episódio também, se lembra? Que era comprar a mesma marca do seu amigo. Por quê? Pra poder fazer essa troca de equipamento. É verdade. Que é bem importante. Exato, e dicas também, não é? Às vezes com dicas de pós-produção também. Às vezes, como é que você fez tal coisa? Fui no Photoshop e mudei tal coisa ali. Eu lembro que eu aprendi um negócio de pele justamente com outro cara conversando, assim, como é que você trata a pele de tal maneira? Eu mudo nos canais de cores, eu mudo tal coisa e fica bom. É bem legal isso. Tá, mais um ponto positivo que eu coloquei aqui, ó, que é ter feedback tu tá produzindo. Porque uma coisa é tu colocar ali no... Bom, já vamos datar aqui, né, o episódio. Uma coisa é tu colocar ali no Facebook, por exemplo, a tua foto, e todo mundo curte, que legal, que não sei o que lá. Mas quem são essas pessoas que estão gostando, entendeu? Tipo, a tua mãe não conta, né, sabe? Tem que ver se são pessoas que entendem de fotografia e estão querendo criticar a tua imagem a fim de que tu tenha um crescimento, assim. E é uma coisa que vai acontecer no curso. O cara vai te falar assim, isso aqui tá com problema de nitidez. Ele não tá ali pra ficar elogiando, ele tá ali justamente pra botar defeito, pra achar o que pode ser melhorado. Isso é uma coisa que acontece em cursos e workshops, que na vida real é muito difícil, né? Exato, e mesmo aquelas outras coisas, aquelas pessoas, você poderia ter feito tal coisa, ou perguntas que você não se fez. Por que você enquadrou desse jeito, não enquadrou de outro? Vai fortalecendo sua ideia da fotografia também. E o próprio exemplo que tu falou agora da pele mesmo, né? De repente alguém fala assim, porque tu não fez não sei o que na pele. Como assim? Aí tu já aprende uma coisa nova também, né? Exato. Saber perguntar é essencial, né? E escutar, principalmente escutar, né? Então, outro ponto positivo eu coloquei aqui, ó, que é para aquelas pessoas que não têm disciplina, que assim a pessoa se obriga a escutar alguém falando e a praticar, porque tu é obrigado a praticar. Enquanto que se tu fizer por conta própria, sei lá, se é uma pessoa autodidata e não tem disciplina, tu não vai praticar, não adianta nada. É o que a gente sempre fala aqui, né? Não adianta tu ficar assistindo todas as videoaulas que eu faço, não adianta tu ficar escutando o podcast, pode escutar 10 vezes. Se tu não praticar, não vai aprender. É que nem andar de bicicleta. Tu pode assistir todos os vídeos do mundo tentando ensinar a andar de bicicleta, todos os podcasts do mundo tentando ensinar a bicicleta. Se tu não pegar a bicicleta pra andar, tu não vai aprender. Não adianta. É verdade. Então acho que é isso. A prática é essencial, né? Jogar Fórmula 1 no videogame não te ensinou a dirigir, né? É verdade. É verdade. Mesmo exemplo do violão lá. Pode assistir, ver 500 pessoas. Cara, tu pode, sei lá, se tu nunca pegou um violão, tu não vai saber tocar. Exato. Tem mais algum ponto positivo aí que tu tenha pensado?
Eu não sei, de repente essa questão do... Só uma observação em relação a essa de se forçar a estudar, né, regrar, né, o estudo, volta a falar assim, a pessoa não pode achar que vai entrar no curso e vão ensinar ela. Uma coisa que um professor até falava assim, olha, eu não ensino nada, vocês que aprendem. Se o aluno não tiver vontade de aprender, ele não aprende. Independente da qualidade do professor, do curso, dos equipamentos, né? Só uma observação em relação a achar que vai te regrar. Vai regrar, mas você tem que precisa de um esforço seu sempre. Isso aí. Então agora eu escrevi aqui, assim, alguns cuidados ao procurar uma escola. Algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Eu coloquei entre elas, que seria o quê? Ter um nome, prestígio e algum tempo ensinando. O que eu quero dizer com isso? Não procure uma escolinha aí que recém foi aberta e que tu não sabe nem o que esperar. Procurem por escolas que já têm um nome, sabe? É como, por exemplo, eu sempre falo, Senac. Eu não acredito que tenha algum erro fazendo um Senac, por exemplo. Eles já estão ali há tanto tempo, que se fosse ruim, já teriam caído fora. Eu concordo plenamente. Olhar também como a escola se mostra, né? Eu acho que é uma coisa até meio parecida com o que acontece com universidades, né? Às vezes você vê aquela faculdade que fez propaganda direto e tal. Aqui é barato, aqui é não sei o que lá. Tá, mas você não tá indo comprar um pão, né? Você tá querendo aprender. Então, ver o quanto que a escola, a instituição se preocupa com o ensino. Isso se reflete até na apresentação do próprio site. Quando você vê, o preço pulando, né? Ou então divulgar falando, que o tempo você aprende em pouco tempo, coisas assim. Vai com calma, tenta olhar qual é a quanto tempo essa escola está no mercado, o que dizem dessa escola. E isso é essencial, eu acho, que Neno falou e falou muito bem, que algumas instituições como o Senac estão aí há muito tempo e que, de fato, se fossem ruins, não estariam, né? Levar isso em conta também quando ouvir coisas negativas, né? A gente estava até conversando antes, né, de começar a gravar. Eu tenho um amigo que ele fez cursos de fotografia em duas escolas muito boas aqui de São Paulo. Só que a carreira dele não deslanchava, tal, não sei o que lá. E ele reclamava, disse que, paguei tanto, né, me dediquei. E de fato ele conhece muito de fotografia, me deu várias dicas, aprendi muito com ele. Ele falou assim, e não consigo deslanchar na carreira profissional, né? Ele achava que as escolas até não tinham dado tanto apoio para essa questão profissional. Mas aí, o que eu vi, né? Que ele... Cheguei à conclusão, até conversando com outras pessoas. Ele é muito tímido. E ele queria trabalhar fazendo book. Só que ele não conseguia falar com a modelo, assim, ou com alguém interessado em fazer book. Extremamente importante, né? Exato. E não só na hora do ensaio, até mesmo de fazer o contato, sabe? De falar, eu faço book e tal, não sei o que lá, mostrar trabalho, faço isso, cobro tanto, sabe? Sim. Essas coisas necessárias. Ele não conseguia. Então o que ele fez? Ele se associou a uma moça, né, que ela faz esse contato com a modelo e ele faz todo o resto do trabalho, a montagem das luzes, a medição da luz, a pós-produção, e agora ele está se dando bem. Ter também autocrítica para avaliar alguma coisa e entender também o que a pessoa esperava quando ela critica algum tipo de instituição. Que às vezes é uma deficiência própria da pessoa, não tem a ver com curso, né? Exato. E assim, esse cara não era desses que sai xingando, fala, não recomendo pra ninguém, não. Ele falava, eu fiz tal, mas não sei se foi tão bom assim pra mim. Tem muita gente que critica justamente porque esperava que a escola fosse formar dele um fotógrafo e ele ia sair, sei lá, sendo correspondente na Reuters, sei lá, coisas assim. Né, da Magnum, né? Você sai e já tem o seu diploma da Magnum. E não é verdade, né? Então tá, mais um ponto que eu coloquei aqui pra gente cuidar antes de procurar uma escola é cuidar, que até tem muito mais a ver isso com workshops e tal, com palestras, do que propriamente fazer um curso, mas é cuidar pra não fazer com qualquer um que muitas vezes esteja apenas interessado em se promover ou promover algum produto. Por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas vão fazer curso, por exemplo, um workshop ali, ou uma palestra com um cara gringo, por exemplo. Aí o cara não gosta do curso, mas também por quê? O cara tava muito mais interessado em vir curtir umas férias no Brasil, tá ligado? Do que propriamente trabalhar, propriamente fazer um curso. Ele não tá interessado em vir pra ensinar, ele tá, que legal, vou pro Brasil.
cara tá muito mais preocupado no horário que ele vai sair da sala de aula pra sair pra fazer festa, do que propriamente se ele tá ensinando alguma coisa. Ou pior ainda, quando tu vai num curso e a metade do tempo o cara tá falando do produto que ele tá querendo vender, entendeu? Se é um cara que vai querer, sei lá, vender uma lente da Sony, por exemplo, tá? Que é a Sony que tá patrocinando. Aí o cara passa a maior parte do tempo fazendo comercial da Sony ali, falando, não, porque essa lente é isso, porque não sei o que, entendeu? Tipo, promovendo o produto e não tá tão preocupado assim em ensinar. Então isso é importante também na hora de procurar com quem tu vai fazer uma palestra, alguma coisa assim. É verdade, viu? Eu não fiz nenhum workshop desses caríssimos, assim, com fotógrafos estrangeiros ou mesmo brasileiros bem reconhecidos e tal, mas eu lembro de uma oficina que eu fiz no Sesc, aquela coisa que eu te falei, R$25, né? Barato. Só que, era uma mulher muito picareta, cara. E aí ela ficava falando dela, que ela tinha doutorado, que tinha não sei o que lá e blá blá blá. E ela falava tanto disso, de que ela tinha estudado, que ela tinha sido professora universitária, que eu cheguei e fui procurar o currículo Lattes dela, sabe? E aí? E aí que ela tinha começado a fazer o doutorado, mas nunca terminou, sabe? Sim. E eu fiquei com tanta raiva, cara. Eu achei que eu desperdicei R$25, sabe? Sim. Tipo, porra, foi os R$25 mais tristes, assim, né? E aí eu imagino, porque esses cursos desses estrangeiros, assim, às vezes é o quê? Uma tarde e custa uma fortuna. Então, não sei, pra quem tá começando e tal, acho que não é uma boa não, viu? É isso aí. Não, e tem muita gente também que às vezes o cara mal começou a fotografar e já, agora eu vou sair dando workshop e vou sair ensinando, achando que sabe tudo. Nossa, gente, experiência é uma coisa que só vem com uns anos, não é assim. A gente não se aprende experiência. Exato, sabe? Exato. Depois quebra a cara. Tá cheio de picareta, assim, mas tá cheio mesmo. Uhum. Então vamos lá, outra coisa que eu coloquei aqui, procurar um curso que vai dar uma resposta aos teus objetivos. Por exemplo, se tu vai fazer um curso, se tu quer fazer fotografia de casamento, por exemplo, não adianta, ou pelo menos tu não vai aproveitar tanto se tu for fazer um curso de direção de modelo, por exemplo, que é um tipo de fotografia que não tem muito a ver com aquilo que tu vai fazer. É claro que tu sempre vai aprender alguma coisa, mas faça um curso que tenha um foco naquilo que tu realmente queira aprender. Certíssimo, porque de fato você vai dar uma volta enorme para chegar num ponto simples. Outra coisa que eu coloquei aqui que é a duração do curso. Aí assim, uma opinião pessoal minha. Eu acho que é muito melhor tu pegar um curso que sejam 4 aulas, mas que seja uma aula por semana e dure um mês, do que pegar um curso que sejam 4 aulas e dure uma semana, que seja uma aula por dia, entendeu? Por quê? Porque eu acho extremamente importante tu ter esse tempo para te absorver as informações e, mais uma vez, praticar. Não adianta tu ir lá ficar escutando uma coisa se tu não vai praticar em casa, porque é praticando que vai surgir dúvidas, que tu vai ver se realmente tu aprendeu e que tu vai fixar o conhecimento que tu teve lá na aula, entendeu? Então, opte por cursos mais prolongados. Eu acho que vai ser um aproveitamento bem melhor, assim. Exato, né? Não é à toa que numa faculdade você tem uma aula por semana, né? De cada matéria. Tu tem que ter uma semana pra ler um livro e escrever outro pra poder entregar. Exato, nossa. Pior é com 2 livros, né? Pior é que quando 2 livros. E outra coisa que eu coloquei aqui que é procurar por testemunhos e recomendações. Que isso é muito fácil, só procurar por pessoas que já fizeram aquele curso e perguntar a opinião delas. E tendo sempre um senso crítico também. É como o Rafael tava falando do amigo dele ali. Sim, mas o problema não era o curso que o cara fez, era a pessoa, né? Exato. Esse senso crítico em relação à opinião também, né? Qualquer um que pega um site de notícias e olha os comentários, percebe o que a gente tá falando, né? Não, qualquer um que vá olhar o noticiário, por exemplo, tu vai pensar que não dá pra sair na rua de casa, né, cara? Exato. Você vai cair um míssil na tua cabeça, alguém tentando roubar teu tênis, né? Exato. Então, vai com calma também, né? Vê o nível de profundidade da crítica. Tem gente que critica muito bem, tem gente que às vezes não gostou da cara da pessoa ou falou, sei lá, eu fiz uma pergunta e o cara riu de mim. Assim, não se contente com o gostei ou não gostei. Queira saber o porquê. Exato. É extremamente importante. E analise esse porquê.
E uma coisa que eu acho interessante, não que vá mudar a vida de alguém, mas eu acho que é legal falar a nossa opinião, porque muitas pessoas perguntam, o que tu acha sobre fazer uma faculdade de fotografia, Rafael? Eu conheci algumas pessoas que fizeram faculdade, que eu tenho a dizer o seguinte, o que me pareceu é que quem aproveitou mais a faculdade de fotografia é quem estava interessado em fazer algum tipo de pesquisa, não estava buscando algo profissional. E, infelizmente, algumas faculdades de fotografia estão se voltando para uma coisa de mercado, por uma lógica de mercado, quando é ruim, porque uma universidade, a ideia dela é que o cara saia dali produzindo ideias, não fabricando produtos, assim, entendeu? A faculdade, eu lembro um grande amigo meu que trabalhou comigo no metrô, ele falava que a boa faculdade é que ensinava o cara a ser autodidata, né? Que estimulou o senso crítico da pessoa, né? Exato, não só o senso crítico, quanto a vontade de aprender, ou de estudar, ou de pesquisar. Mas eu acho que a universidade que tu vai aprender é exatamente isso. Tu vai aprender a pesquisar, tu vai aprender as coisas por conta própria, né? Exato. Faculdade não é um super curso de fotografia, assim, no sentido... não é assim, será que eu faço um curso de fotografia de casamento? Não, vou fazer uma faculdade porque aí eu vou aprender não só casamento, como vou aprender outras coisas também. Não, faculdade não é isso. Você vai entender o que é a câmera, como ela funciona, você vai ter um conhecimento muito mais profundo, ter opinião crítica. Isso é importantíssimo, entendeu? Se a ideia com a fotografia é fazer pesquisa, estudar sobre linguagem, sobre história da fotografia, história das artes visuais, aí vale a pena fazer uma faculdade. Agora, se for só pensando no que eu vou trabalhar no futuro, eu não recomendo. Eu colocaria da seguinte forma, que corrobora tudo isso que tu tá falando. Se tu tá fazendo uma faculdade para aprender a fotografar, corre. Porque não é por aí, entendeu? Não funciona assim. E eu vou dar um exemplo. Eu fazia artes plásticas com bacharelado em escultura. O que acontece? Muita gente ia pra lá pensando assim, eu vou aprender a fazer escultura. Ou quem ia pro desenho, eu vou aprender a desenhar. Ou eu vou aprender a fazer não sei o que. Não, tu não aprende nada disso na faculdade. Aquilo ali não é um curso técnico que vai ensinar esse tipo de coisa. É uma coisa muito além, é como a gente tá falando até agora. Tu vai aprender a ter senso crítico, tu vai aprender sobre história. São outras coisas que tu vai aprender, tu não vai aprender a fotografar. Então, se tu tá indo a fim de aprender a fotografar, esquece, vai fazer um curso técnico. E é isso. E aí, assim, para fazer uma faculdade de fotografia, eu acho que seja mais interessante até outras coisas, cara. Eu diria assim, um curso de artes visuais, por exemplo. Porque daí tu aprende tanto sobre história da arte, tu aprende tanta coisa sobre composição, coisas assim que eu acredito que no fundo talvez até ajude mais. Dependendo da universidade, claro, né? Também tem tudo isso, né, cara? Depende de onde tu vai estudar, porque dependendo da faculdade que tu for fazer, nem senso crítico tu vai aprender a ter, né? Exato. Tem essa. Vai aprender a reproduzir as coisas, né? Eu mesmo no curso de arquitetura, né? Claro que a gente, falando, parece que não tem nada a ver, né? Arquitetura com fotografia. Tem um pouco, mas a questão que eu quero focar no tratamento dado à disciplina. Então, assim como existem faculdades que querem ensinar fotografia e você vai entender como funciona, questões artísticas, questões de composição e tal, a mesma coisa acontece na arquitetura. E existem faculdades de arquitetura que são quase que um curso técnico, sabe? Conheci uma pessoa que tinha que uma entrega e o professor recusou porque a pessoa não considerou que a norma brasileira, número tal, não sei o que, blá 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 blá, estipulava que a calçada tinha que ser de tal maneira, sendo que a calçada no projeto dela ia ser removida e ia ser feita outra. Ou seja, era uma coisa tão idiota, sabe? Que pensamento crítico tem ali? Nenhum. Porque sequer o professor soube entender de que o que existe hoje ia ser mudado, entendeu? E ele ficava preso com umas coisas idiotas. E, infelizmente, acontece também isso aliás, acontece acho que em todas as áreas. A gente pensa que às vezes um curso de exatas é sim um curso meio técnico. Não. Todos os cursos, né, a razão de ser de uma universidade é formar cidadãos críticos, cidadãos que pensam, independente do curso. E o que mais tem aí é a universidade querendo promover, sei lá, inserção no mercado de trabalho, né? Isso é completamente danoso até mesmo para o país. Mas isso eu acho uma coisa que se difere muito das universidades federais e estaduais, né?
particulares, né? Eu digo assim... de férias públicas das particulares, né? Isso aí já é uma... Se tu vai estudar numa federal, uma estadual, tu já tem quase 100%... Não digo 100%, mas olha, tu já tá muito mais meio caminho andado de achar um lugar que tu vai aprender a pensar, né? Embora ainda existam algumas privadas que ainda se preocupam com isso, né? Não, com certeza, com certeza. É bom dar uma olhada, tal, que dá pra encontrar, assim, bons cursos de artes visuais mesmo. Eu já vi gente recomendando, ao invés de fazer fotografia, fazer curso de artes mesmo, acho que é bacharelado mesmo, em artes plásticas, porque, uma das coisas que mais me fez aprender também, a composição principalmente, era uma disciplina que eu tinha de história da arte. Nessa disciplina, a gente, além de ter as aulas teóricas sobre os movimentos artísticos, a gente tinha que fazer um trabalho final, que era fazer uma análise de uma tela, começando a separar todos os elementos da composição daquela tela. E aí, você leva isso para fotografia, foi o que, por exemplo, o Cartier-Bresson fez. Ele levou aquelas regras que ele aprendeu na pintura para fotografia. E por isso que as fotos dele são tão bem ajustadas, né? São tão bem compostas. Então é isso, gente. Aprender... Olha só, eu acho que o Bresson é até um ótimo exemplo, né? Porque na época dele não existia o curso de fotografia. Como é que ele aprendeu a fotografar tão bem? Estudando pintura, estudando arte, né? A gente até falou nisso num episódio. Eu acho que aquele episódio que eu conversei com o pessoal do Queimando Filme lá, que a gente falou, né? O que é uma fotografia? É uma imagem. Qual é o poder da imagem? É o poder de comunicação. Como é que tu comunica, que é o que se estuda em artes visuais, né? Exato. Então, beleza, cara. Mais algo a acrescentar sobre isso? Universidades e tal? Acho que não, acho que até falei demais. Então, bora. Vamos pro final, então, pra leitura dos e-mails, pra não cansar ninguém também, né, meu? Vamos aí. Então, vamos. E é isso então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. E como sempre, nós vamos às leituras dos e-mails, que dessa vez, na verdade, não foi e-mail, foi mensagem lá do Facebook. E para começar, eu vou ler a mensagem da... Quer começar pela mais difícil ou pela mais fácil? Escolhe, Rafael. Vai pela mais difícil. Pela mais difícil? Então tá, então vamos começar pela mensagem da Carla Cristiane. Ela começa assim: Olá, Neno, tudo bem? Sou de São Paulo, fotógrafa, e hoje tive uma surpresa bem desagradável. Enviei um e-mail para a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente para solicitar uma autorização para fotografar num parque da cidade. E qual a surpresa? Parece que as regras para solicitar autorização mudaram em função de um decreto-lei datado de 27/12/2013, ou seja, bem novinho. Certamente, muitos fotógrafos ainda não tomaram conhecimento a respeito. Trata-se da aplicação de uma nova taxa, um valor abusivo, para a utilização de parques nas cidades de São Paulo. Resumidamente, para você fotografar ensaios em parques das cidades, ter o direito sobre as suas próprias imagens, direito de divulgação das suas próprias fotos em sites, redes sociais, portfólios, etc., você terá que pagar uma taxa de aproximadamente R$500. No Parque do Ibirapuera, a taxa ultrapassa os R$1.000. Caso não deseje pagar a taxa, o fotógrafo deve pedir para o seu cliente entrar em contato com o parque dizendo que irá realizar um ensaio pessoal, sem fins comerciais. Neste caso, o fotógrafo tem que se comprometer a não divulgar suas próprias fotos, nem mesmo em redes sociais. É a Prefeitura de São Paulo ferrando a vida do fotógrafo. Gostaria que comentassem sobre esse decreto, ou que até mesmo chamassem para uma entrevista algum convidado capaz de esclarecer nossas dúvidas. A pergunta que fica é a seguinte: bom, agora só um pequeno parênteses, estou pensando no convidado, é o Rafael, que mora em São Paulo aí, né, Rafael? Tudo na tua aí. Pois é, né? Deixa eu acabar aqui, né? Ela fala assim: a pergunta que fica é a seguinte: o que nós fotógrafos podemos fazer diante desse decreto que somente nos permite exercer nossa profissão mediante o pagamento de uma taxa abusiva? Nada contra o pagamento de uma taxa, mas convenhamos, os valores cobrados atualmente pela prefeitura são impagáveis, e parece que essa realidade está se espalhando pelo Brasil afora. O que acha de um podcast discutindo essa questão? Desculpe pela mensagem imensa, beijos. O que tu acha sobre isso, Rafael? Cara, eu tava pesquisando e acabei encontrando aqui, de fato, tem uma ideia, para fotografar no Ibirapuera de segunda a sexta-feira por um período de 6 horas, teria que pagar R$1.057. Nossa, agora doeu aqui no rim, né, meu? Bah, exato. Muito caro, né, meu? Se for das 18 às 23, é o dobro. Nossa, por que tão caro?
eu acho que eu concordo com ela, o que ela escreveu ali. Olha, eu acho que realmente até se pode cobrar uma taxa. Mas, R$1.000, cara? Que taxa é essa? Eu acho que a velha história de criar dificuldade pra vender facilidade, sabe? É uma coisa que nenhum poder público tem mostrado, pelo menos nenhuma parte, assim. O que fazer nessa nova era que todo mundo pode fotografar, né? Com qualquer tipo de câmera. E aí ficam proibindo, achando que vai resolver, né? E aí pra que é isso, né? É um valor absurdo, sem dúvida. R$1.050, cara. Tá louco, né? Pô, é muito dinheiro. Exato. É muito dinheiro. Se fosse uns 200, a pessoa tá, 200. Mesmo 200. Eu tava pesquisando, vou contar um segredo aqui do podcast. Na verdade, a gente pesquisa... O Neno me passou antes essa mensagem, então eu li e já pesquisei. Ó, fotografar, pelo que eu vi aqui no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, é R$21. Pois é, isso é uma taxa aceitável, né? Então... Cara, R$1.000, meu. R$1.000? Não, sem noção. Meu, pra alugar um estúdio, cara, tu não paga R$1.000? Não, sem noção. É o seguinte, pra quê? Pra ficar aquele guardinha enchendo o saco, né? Você não pode, não sei o que lá, né? E de repente tu vai saber da índole do guardinha, às vezes o cara até te pede uma propina, sabe? As coisas horríveis. Isso só gera corrupção e brigas e as pessoas fazerem a bangu, né, cara? Aí vão fazer de qualquer jeito, dizendo que não vão aproveitar pra nada e depois vão fazer o que quiserem. Ninguém vai fiscalizar isso mesmo. Que ainda naquela velha coisa, né? Nossa amiga já deve ter passado por várias situações de não pode usar câmera profissional aqui. Pois né? É, isso que eu tava me lembrando, exatamente isso. Exato, e de repente você tem uma câmera pequena, finge que tá fazendo foto... Leva uma câmera de filme, pronto. A foto vai sair 10 vezes melhor e ninguém vai te incomodar, né, cara? Ah, eu te falei que eu fui num parque aqui, lá no Jardim Botânico. Eu tava entrando, eu tava com uma mochila de fotografia mesmo, né? Da pessoa, não pode fotografar, fazer foto profissional, esse negócio assim. Eu falei, não, mas é de filme. Então tudo bem. Aí... Ai, que ridículo. Mas enfim, eu não sei. Sabe, olhando isso aqui parece que não é sério. Não dá pra entender o que tá acontecendo. Eu acho correto cobrarem, sabe? Ainda mais que assim, ó, se é pra uso comercial, como tá claro. Porque se tu tá fazendo dinheiro com aquilo, nada mais justo do que tu pagar também, né? Só que R$1.000, por favor, né? Aí os caras estão pedindo pra que ninguém respeite porcaria nenhuma mesmo, né? Mesmo que não fosse cobrado, também acho que é necessário ter uma autorização. Querendo ou não, acaba influindo no espaço que é público. No espaço que é público de muita gente que foi, sabe, tirar um lazer no parque e não quer, de repente, aparecer na foto de alguém, né? Então, de repente, limitar os lugares de fotografia e tal. Eu não sei, eu acho muito estranho isso. Ficar aí querendo cobrar. Bom. E eu não sou um profundo conhecedor, então, realmente, eu não tenho muito mais o que acrescentar, a não ser aquilo que, sei lá, é minha opinião, apenas senso comum, né? Talvez pela lei ser muito nova, de repente entra acaba sendo alterado por algum motivo, entendeu? Justamente por esse problema que é um custo absurdo. É engraçado, né? Porque hoje qualquer um tem câmera, imagina ficar fiscalizando esse tipo de coisa. É algo irreal, né? Não faz sentido. Eu lembro que eu sou funcionário do metrô, né? Acho que eu já falei em alguma situação aí. Você não podia fotografar no metrô de jeito nenhum. Sabe do que baseava essa lei, né? Lei de Segurança Nacional da ditadura. Pois é, né? Aí tu vê. Entendeu? Aí acho que finalmente uma alma percebeu que não fazia sentido nenhum proibir, ainda mais agora que todo mundo tem o celular que tira foto até boa. Sim, né? Chega ali e filma, né? Não precisa nem tirar foto, né? Então a gente tá passando por espero que seja uma fase, né? Não, então, quando eu estudava artes ali, às vezes a gente tinha que combinar lugares pra sair pra desenhar. Shopping center a gente não podia, sabe por quê? Porque tu não pode parar no shopping center e fazer um desenho, porque de repente tu tá fazendo algum esquema pra roubar o shopping. Cara, pega o teu celular e sai filmando o shopping. Quem é que vai querer parar ali? Imagina eu tô planejando roubar um lugar, vou ficar desenhando o lugar. Só o que me falta, né? Às vezes é um bandido artista, sei lá. Pô, cara, só um pouquinho. O cara é muito old school, né? Pra tá fazendo isso, né? Tá louco? O cara é hipster. Tá louco, né, cara? Lá você com seu óculos de armação grossa, né? Sei lá, ou é daquela religião de Omnish lá. Não tem uma. É tipo uma religião que tem nos Estados Unidos lá, que os caras não usam nada de tecnologia. Vivem como se fosse na Idade Média ainda, sabe, né? Tem um barbão e tal. Não usa telefone, não tem nada que tenha de tecnologia, eletricidade, nem eletricidade, cara. Mas então tá bom. E aí ela fala assim, ó, a pergunta que fica é a seguinte: o que nós fotógrafos podemos fazer diante desse decreto que somente nos permite exercer nossa profissão mediante pagamento de uma taxa abusiva? Olha, sinceramente, antes de pagar R$1.000, eu faria isso. Eu comprava uma baita câmera de filme, sobrava dinheiro pra comprar não sei quantos filmes ainda, e tu ia ter uma fotografia, uma qualidade que não tem como comparar filme com
digital, né? É verdade, mas enfim, o que fazer é o que você já tem feito, aí tá pondo a boca no mundo. Reclama e não paga, eu não pago, olha em outro lugar, tanto lugar bonito que tem, tanto lugar legal, sabe? E por R$1.000, pega um táxi e vai até, atravessa o estado, sei lá, né? É mesmo, né, cara? É pra Belo Horizonte. Pensa nisso, vai pra praia, sei lá pra onde é que tu vai. R$1.000 andando aí, tu escolhe um lugar muito bacana, até sai de São Paulo, né? Tu vai pra outro estado. Então, mas... Passagem de avião aí por 200 pila, meu. Então, Neno, mas a ideia dela é justamente não ter que gastar esse dinheiro, né? Mas o que eu tô dizendo, antes de pagar o que fazer, eu não sei, mas não pague os R$1.000, que dá pra investir melhor esse dinheiro. Exato. Então tá, e aí mais uma mensagem aqui da Cris Gelain. Ela escreveu lá no nosso grupo do Sangue História e Foto no Facebook. Ela escreve assim, ó: fotógrafos que usam Lightroom. É normal ele ficar meio lento para executar as tarefas de edição. Eu acho interessante é o seguinte, o Lightroom ele funciona diferente dos outros softwares para edição, certo? Tu me corrige até, Rafael, porque tu usa o Lightroom muito mais do que eu. O Lightroom, ele trabalha como se fossem com imagens virtuais. Ele não está trabalhando diretamente na tua imagem, ele constrói como se fosse catálogos, então ele não está exatamente trabalhando na tua imagem. É por isso que na hora de editar é tão rápido, tu consegue trabalhar com 100, 200, 300, 400, 500 imagens ao mesmo tempo, porque ele não está realmente fazendo as mudanças, só está trabalhando nos catálogos. O que acontece? Quando tu vai fazer a mudança realmente, tu imagina a quantidade de informação que ele tem que processar. É por isso que demora. Enquanto no Photoshop, cada mudançazinha que tu tá fazendo ali de contraste, seja o que for, ele já tá fazendo aquela mudança. Não é assim, Rafael? Tô errado? Mas o que eu acho que ela tá se referindo é o seguinte, o Lightroom, quando você instala, ele é muito rápido, mesmo para exportar e tal. Mas o que acontece com ele é que esse catálogo vai crescendo, né? E vai crescendo. E aí você vai tirando foto, vai colocando. E tudo ele guarda no backup. Aí chega uma hora, meu, que tá cheio. E aí ele começa a travar mesmo. Principalmente se você faz bastante edição numa imagem. Uhum. Ele tem esse probleminha mesmo. Mas aí se tu atualiza ele, atualiza os catálogos, continua? Então ele continua. Eu tô agora com 5. Eu não sei o que a Adobe pensa em fazer em relação a isso, se eles já conseguiram mudar, né? No 5 eu consegui trazer todo o meu catálogo, ele tá rodando muito bem. Mas de fato, dependendo de quanto você trata a foto, principalmente se você vai colocando filtros em cima, vai usando aquelas ferramentas de remoção de mancha, de filtro graduado, de pincel, quanto mais informação você carrega, mais fica pesado. Ele tem essa questão mesmo. Bem que o Neno falou aí do Photoshop, você faz o ajuste, ele já fica lá e acabou. O Lightroom não, ele guarda como se aquilo fosse uma pré-visualização. Eu entendi a pergunta dela diferente, eu entendi que ela estava se referindo na hora de exportar as imagens. Não, exportar ele até vai bem. Porque ela até fala assim, ele fica meio lento para executar as tarefas de edição. Então, executar as tarefas. Então, na hora de exportar, não é? Não, executar, tipo, aumentar a exposição, diminuir o contraste, esse tipo de coisa. Tem mais alguma dúvida aí, Rafael? Eu não tenho, não. Tem uma dúvida, Neno. Diga. Depois de conseguir a glória de ser vice-campeão, qual é o próximo sonho do Grêmio? Ser terceiro colocado? Como assim, cara? Não entendo o que você tá Depois que eles conseguiram ser vice-campeões brasileiros, assim, comemorar muitíssimo. Tu não tá falando sério, né, meu? Qual posição que ficou o Corinthians, cara? O Corinthians tá na Libertadores, meu? O importante é o seguinte, o Corinthians não comemora vice-campeonato. Não estão nem na Libertadores, cara. Vocês não estão nem na Libertadores. A gente não copiou, a gente não comemorou o vice-campeonato, a gente comemorou a Libertadores, que era nosso objetivo, meu. Sabia, Neno? Você foi pra Nova York, não foi? Fui. Você foi lá visitar as Torres Gêmeas? Não existiam. Pois é, mas se você fosse na época que o Grêmio foi campeão pela última vez, elas ainda estariam lá. Cara, eu não vou nem discutir futebol contigo, porque tu é corintiano, né, cara? Então tá, e aí é isso, cara. Mais alguma coisa a acrescentar que não seja besteira? Não tem nada a acrescentar. Então tá, e lembrando a todos, né? Eu tenho uma coisinha pra falar aqui, que eu ia falar, lembrando a todos de entrar no YouTube e assinar o nosso canal do Sangue, Suor e Foto lá, que é o seguinte, como eu tinha prometido, né, que eu ia raspar meu cabelo, careca e tal, quando eu chegasse a 5.000 assinantes. O que acontece é o seguinte, pessoal, eu tô viajando na semana que vem, certo? Eu deixei uns 2 vídeos já gravados, eu só tenho que acabar de editar eles e eu vou disponibilizar. Então o que acontece? Assim que eu voltar de viagem, provavelmente eu já vou ter atingido 5.000. Tá? Então se eu não gravar antes, eu cortando meu cabelo, careca e tal, não é porque eu tô fugindo da aposta, viu? É porque eu tô viajando e eu não vou estar aqui pra gravar isso, certo? Então pode deixar que assim que eu voltar de viagem, eu providenciarei e eu vou pagar a aposta, tá? Não tô fugindo da aposta. Você podia até adiantar isso, né? Porque do jeito que tá quente aí em Porto Alegre, cara, ia ficar mais fresco
coisa com a cabeça, né? Porra, com certeza. Então, eu só não faço isso por duas questões. Duas questões básicas. Uma, porque eu tô sem equipamento aqui, então eu não tenho como gravar agora. E outra, porque, pô, assim, eu não sei pra quem sabe, mas eu voltei a estudar, né? E eu não quero definitivamente chegar nos primeiros dias de aula, que eu tô conhecendo todo mundo careca, né, velho? Cara, mas já chegar queimando o filme é brabo, né, cara? Nada contra quem é careca, entendeu? Nada contra, mano. Quero mostrar que eu tenho cabelo, né? Pouco, mas eu tenho, né? E é isso, então tá, pessoal. Lembrando a todos, entrem lá no nosso site www.sanguestorifoto.com. Vá lá em contatos e lá tem todos os endereços possíveis e imagináveis do Sangue Story Foto. Vocês podem encontrar nossas páginas no Facebook, o nosso grupo do Facebook, podem encontrar nossa página no Facebook, tem endereço do Twitter, tem endereço do YouTube, tem endereço do que mais, meu? Do Orkut. Não, Orkut não. Mas tem o endereço das minhas páginas também, pra quem quiser descobrir aí o Rafael. Quer dar teu e-mail aí? Tem o Flickr, né? Mas fica então. E é isso, pessoal. Obrigado a todos, pra aqueles que nos aguentaram até aqui. E boas fotos. Um abraço. Exato. E pra você que ouviu até o final, escreva Neno vai ficar careca. Só escreva Neno, que é o suficiente. Então tá, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Grande abraço, tchau.